trazer uma palavra que o Senhor tocou no meu coração para esses dias atuais, e eu gostaria o tema desta palavra é exatamente discernindo o tempo que nós estamos vivendo, discernindo este momento que estamos vivendo. E o pastor Marcos Paulo introduziu com uma palavra maravilhosa, que é a conclusão do texto que eu vou falar hoje. Mas eu quero ler com você Lucas capítulo 21, você que está aí comigo, Lucas 21, dos versículos 25 ao 27, que diz assim: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E esse texto de Lucas está exatamente dizendo sobre a volta de Jesus. E se você foi até a nossa plataforma, o Pleno Louvor Academy, você se inscreveu lá no curso de escatologia, você tem percebido que nós estamos chegando realmente ao final dos tempos, né? Ao final do princípio de dores. Estamos vivendo uma era que é chamada de princípio de dores, e realmente tem se intensificado as ações da natureza, tem se intensificado as ações de pragas e pestes no mundo todo, demonstrando que estamos chegando no final dessa era. Passando esta era, nós temos o que? A próxima era é aquela era que tem 7 anos, onde vamos ter 3 anos e meio de paz, e depois 3 anos e meio de grande tribulação. Então, nesse momento que estamos vivendo aqui, é um momento crucial, um momento que Deus está providenciando isso acontecer para avisar a sua igreja. Esse é um alerta do Senhor Jesus Cristo, e ele disse lá em Mateus 24, o versículos 36 e 37, ele diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E um pouquinho antes desse texto de Mateus 24, 36, ele diz o quê? Que os homens ficariam o quê? Preocupados, as pessoas ficariam preocupadas e aflitas. Mas não é para a igreja do Senhor Jesus Cristo se preocupar, porque isto é um aviso que Ele está voltando. Então nós deveríamos, como noiva de Cristo, confiar que Ele, o nosso noivo, está aqui, não para nos punir, mas para nos alertar, para nos preparar, para nos enchermos do Espírito Santo, para que Ele venha buscar uma noiva preparada, ungida, abençoada. E é esse tempo que nós estamos vivendo. Então não é tempo de choro, muito pelo contrário, é tempo de confiar no noivo, confiar que aquele que prometeu, aquele que subiu e que diz que um dia voltaria para nos buscar, Ele está dando todas as dicas que está próximo à volta dele. E nós precisamos fazer o quê? Se não nos alegrar neste momento da tribulação que a terra está passando. Então eu vejo muitos crentes angustiados e preocupados. O dia da nossa morte, só quem pode dar é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que fazer a nossa parte como cidadão do Brasil, cidadão aqui de São Paulo, mas não podemos nos esquecer que nós somos o quê? Na verdade, cidadãos lá do céu. Nós somos cidadãos lá do céu, e por este motivo nós devemos nos alegrar e nos regozijar com o que o nosso noivo está fazendo. É tempo de nós confiarmos no Senhor, crer em todas as palavras que Ele disse para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Então é tempo de nós depositarmos a nossa esperança no Senhor,
Quantas pragas já tivemos e o Senhor nos livrou de todas elas, mas no final dos tempos iria se intensificar, e é o que está acontecendo, está se intensificando as pragas, está se intensificando os terremotos, os tsunamis, as pragas de gafanhoto lá na África, e a gente, igreja, tem um papel crucial nisso. A igreja neste momento tem que estar se preparando para o noivo, e o preparo é fundamental, para que a gente demonstre para o mundo, então, quem nós somos. É o momento de nós pregarmos ao mundo, de nós evangelizarmos ao mundo com a nossa atitude de esperança, de graça, de paz, porque nós sabemos em quem nós temos crido, quem foi aquele que nos chamou para essa boa obra, quem foi aquele que nos convidou para o reino da maravilhosa luz. Então, por que tanta aflição? A Bíblia diz que os nossos olhos, quando eles veem, e conforme ouve, a fé é alimentada, mas nós devemos ouvir a palavra de Deus, e muitas notícias ruins têm chegado aos nossos ouvidos, e parece que todos os meios de comunicação, até pelo WhatsApp, irmãos, estão me mandando aí notícias ruins, pessoas morrendo aqui e ali, mas todo dia morre gente. Eu nunca recebo assim tanto vídeo de tantas pessoas dizendo que morreu esse, morreu aquele outro. Quantas pessoas nós vemos sofrendo nas ruas, mas agora nós nos preocupamos. Por quê? Na verdade, nós não devemos nos preocupar com isso, nós devemos nos preocupar com aqueles que ainda estão vivos e ainda não receberam a palavra de esperança, o evangelho que transforma, o evangelho que traz vida e vida eterna. Este é o momento de nós pregarmos sem medo de ser feliz, porque Jesus está falando, os campos estão brancos, levante os olhos e veja, os campos estão brancos, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sem esperança, e eu estou permitindo isso para que você, minha noiva, você, minha igreja, fale através das suas atitudes, a sua esperança, aonde você deposita a sua esperança, e aí então, Ele vai poder fazer a obra, e nós pregarmos o evangelho do reino, através das nossas atitudes, e aí sim, chegar o tempo do fim. É isso que nós devemos fazer nesse tempo de crise. Nós precisamos discernir. Tem muitas pessoas falando que é obra do diabo. Não é obra do diabo coisa nenhuma, é alerta do Senhor para a sua igreja. Ele está vindo buscar a sua noiva, e tem muitos que estão ficando no banco, esquentando o banco de igreja, e não vão subir com ele. Ele está dizendo para você: acorda, tu que dormes. É disso que estamos falando. Por isso essa oportunidade Ele está nos dando, por isso esse caos Ele está permitindo, informações desencontradas, todo mundo sem saber o que fazer, mas nós, povo de Deus, nós sabemos o que fazer. Nós vamos depositar a nossa esperança naquele que é, naquele que era e naquele que há de ser, aquele que está esperando a nossa decisão, está esperando nós branquejarmos as nossas vestes para nos encontrarmos com Ele. É tempo então, meu amado, de não ter medo, é tempo de enfrentar a situação como igreja, porque é o princípio das dores. Ainda estamos nesse período de princípio das dores, e daqui para frente vai se intensificar, e tem se intensificado, porque isso aí Jesus já nos alertou, e é para acordar a igreja dele. Eu lembro quando Moisés morreu, e eles estavam prestes a entrar então na terra prometida. Moisés ele não morreu, né? Ele foi para o céu, e Moisés então, Josué não tinha mais Moisés, e Josué tinha então aquele povo todo para entrar na terra prometida, e ali Josué, ele ficou o quê? Ele ficou também sem saber o que fazer, e de repente Deus então dá um alerta para ele. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 9, que fala assim, eu não te mandei, Josué? Então esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Esse mesmo Senhor que foi com Josué, Ele é conosco hoje também.
Nós temos pregado e temos visto que é um momento, uma grande transferência de riquezas, Deus está proporcionando para o povo dele, para podermos ter uma grande colheita dos últimos tempos, e ao invés de nós estarmos indo tomar posse da transferência de riqueza, pregando o evangelho do reino, oferecendo esperança para os novos clientes, para os novos amigos, para as nossas famílias, não estamos o que? Compartilhando desespero. Para de compartilhar desespero, é tempo de compartilhar o que é esperança, a paz, o evangelho do reino, porque o nosso príncipe é o príncipe da paz. Assim como Deus falou para Josué, Jesus falou para nós também, e eu digo para você hoje, olha, Deus já não nos mandou pregar o evangelho do reino através das nossas atitudes. Você enfermeira, você enfermeiro, você médico, você segurança, não é momento de você se desesperar aonde você está, porque você está protegido debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você tem que descansar, e você tem que dizer, o meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, e eu estou protegido debaixo dele, e praga nenhuma chegará na minha tenda. Esse é o nosso Deus que pregamos, e agora chegou o momento de nós vivermos isso. O nosso presidente está fazendo exatamente isso. Ele não simplesmente diz que ele crê no Senhor, ele quer governar a nação, uma nação que seja debaixo das asas do Senhor. Por isso ele está dizendo o que está dizendo e ninguém entende, mas nós crentes deveríamos entender o que ele está querendo dizer. O Brasil foi declarado com um Deus, o Brasil é um país cristão, e o nosso presidente é cristão, ele está conduzindo como um cristão, diferente de todos os outros pensam diferente, ele não poderia pensar igual, porque ele está depositando a esperança do nosso Brasil, é no Deus que ele crê, é no Deus que eu creio, é no Deus que você crê, e se você crê, você tem que continuar, meu amado, pregando o evangelho, defendendo o que o Senhor Jesus nos mandou a fazer, como Deus mandou a Josué. Eu não te mandei, Josué, então esforça-te. Está difícil, eu estou com medo. O medo você pode ter, mas você não pode ser dominado pelo medo. Quando você é dominado pelo medo, você fica fraco. A Bíblia diz que quando você mostra-se fraco no dia da luta, você tem menos força. Agora que você tem que mostrar força, quem é o Deus que te protege, quem é o Deus que te chamou para essa obra, é o momento de você se levantar em clamor ao Senhor, é o momento de você levantar em favor da tua família, é o momento de você fazer uma limpeza na sua casa. Meu amado, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Não podemos nos espantar com o que está acontecendo. Olha o mercado financeiro, uma reviravolta em tudo aí, e o que você está ganhando com isso? Deus tem algo para você em meio a esse desespero, e o que você está fazendo? Deus quer entregar a você as riquezas desta terra, é nesse tempo que Ele quer fazer isso, não é amanhã não, é agora em meio ao caos que entregam as coisas para você, segredos que estavam escondidos, Deus quer dar para você. E é nesse momento que você tem que acreditar naquele que te chamou para essa boa obra. Você tem que acreditar na igreja que você vê, que você ouve a palavra. Agora não é momento mais de você ficar ouvindo palavra. Você tem que ouvir, mas tem que praticar. Você tem que sair da sua casa praticando evangelho. Você tem que trabalhar praticando evangelho. E se for pregar, e se for ficar em casa, você tem que eliminar coisas ruins da tua rede social, da sua televisão. Eu estava tentado a assistir alguns jornais, mas não tem condição de assistir jornal, é muita hipocrisia, é só coisa negativa, é só coisa ruim, e nós precisamos nos alimentar daquilo que traz esperança, é o que a palavra de Deus diz. Nós devemos nos lembrar daquilo que nos traz esperança, porque aquilo que nos traz esperança nos traz força. Que força é essa? Quando nós estamos fracos, o Espírito do Senhor está em nós, mas precisamos fazer o quê? Ouvir palavra de Deus, palavras de servos de Deus, que possa dizer que o Senhor, que ainda continua do controle de todas as coisas, Ele escreveu esse tempo para nós, pregarmos o Evangelho na nossa casa. Teu filho que não ouvia sobre o Evangelho, vai ver a tua força agora e vai se converter ao Senhor. O teu marido que não queria saber de Jesus, ele vai ver a tua atitude na tua casa, você trabalhando em alegria, e ele vai se converter. É disso que estamos falando.
É disso que queremos ser e queremos ter, meus amados. Não queremos ficar em púlpito pregando, nós queremos pregar para o vizinho, nós queremos ir ajudar aquele que está lá agora com o barzinho dele fechado, não está vendendo nada, não está acontecendo nada, está tudo parado, o caos parece que está se instalando. Sabe quem gosta de caos? Não é o Senhor. Não é o reino de Deus. O reino de Deus está em pura paz, porque o nosso rei, ele continua reinando, ele é o príncipe e ele é o príncipe da paz. Agora, muitos de nós, a igreja de Jesus desse tempo, virou um espetáculo, virou um show pirotécnico, luzes para tudo quanto é lado, cantores para tudo quanto é lado, atrizes, dançarinos, cadeiras estofadas. E estamos nos esquecendo do verdadeiro evangelho, e Jesus está nos falando: olha, consertem-se, arrependam-se. E o pastor Marcos Paulo abriu o culto dizendo isso, 2 Crônicas capítulo 7. Qual é a saída agora? Precisamos nos arrepender. Arrepender do quê? Dos bons tempos que passamos, aqui na terra, se esquecendo do Senhor, ficando sentado na cadeira, acreditando que Deus é comigo porque está tudo bem comigo. Agora você está pensando o quê? Que Deus não é contigo porque não está indo tudo bem contigo. Mas o Senhor diz que Ele era o nosso pastor, e ainda que nós andássemos no vale da sombra e da morte, Ele não nos desampararia. Não é um Deus que está conosco simplesmente no dia da bonança, Ele está conosco no dia da tempestade, Ele está conosco quando caímos na cova dos leões, Ele está conosco quando adentramos lá na fornalha, e Ele está conosco também quando o vírus passar na nossa porta. Ele vai precisar ir embora, porque nós estamos protegidos debaixo das asas poderosas do Senhor Jesus Cristo. Então é tempo de nós nos arrependermos dos tempos que não pregamos o evangelho, queremos vir à igreja só. E o que Deus falou agora? Vão ficar nas suas casas, escondidos nas suas casas estocadas, que vocês, o que? Conforme diz Ageu, lá Ageu, se não me engano, capítulo 2, diz que o povo ficava só reformando as casas. E aí Deus falou: cadê a minha casa? O que vocês estão fazendo para a minha casa? E sabe qual é a casa do Senhor? Somos nós. O que você tem feito com a tua vida espiritual? O que você mudou do teu comportamento? O teu comportamento do reino, o que você tem feito? Você é homem, você tem que mudar teu caráter, se arrepender agora do homem que você foi até o ano passado, o homem que você foi até agora, o mês passado, que em 15 dias mudou tudo. Em 15 dias Deus mudou tudo, fez desmoronar tudo. E aí a gente consegue entender quando Jesus falou: olha, em 3 dias eu vou derrubar esse templo, em 1 dia eu vou derrubar esse templo, em 3 eu reconstruo ele. Olha só, aí a gente entende o poder de Deus. Uma coisa que a gente não vê, pode nos destruir. Imagina o Filho do Homem voltando para nos buscar, o reboliço que vai ficar aqui essa terra. Mas eu não quero deixar os meus aqui na terra. Por isso nós precisamos pregar o evangelho agora com toda a nossa força. Os campos estão brancos, as pessoas desesperadas, esperando ouvir o que? Falar de Deus. O que Deus diz nesse tempo? Deus está mandando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, se converter das suas poltronas maravilhosas, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele perdoa e Ele sara, Ele vai sarar a terra toda pelo nosso clamor. Deus nos deixou aqui para nós mostrarmos o poder da igreja, o poder de uma autoridade que segue ao Senhor Jesus Cristo. Ele peita todo mundo, porque ele acredita que o Senhor é com ele. Por isso ele vai contra todas as outras autoridades. Ele vai contra todo o sistema que está implantado aqui, porque ele acredita que o Senhor é com ele. Então tem que ser forte, tem que ser corajoso. Por isso Deus nos deu um presidente cristão, e ele vai tomar atitudes que nem nós entendemos, mas o mundo espiritual entende, e nós colheremos deste fruto que nós estamos aqui debaixo, porque quando um justo governa, todo o país prospera. E é isso que nós vamos ver, a diferença da nossa nação em relação às outras nações,
Por isso nós precisamos levantar, ó porta, as nossas cabeças e deixar o Rei da Glória entrar nos nossos corações, deixar o Rei da Glória entrar nas nossas casas, e lá colocar o Rei da Glória no centro da nossa casa. Eu não sei se você sabe, mas estamos no mesmo período onde teve o quê? As pragas do Egito. Teve as pragas do Egito nesse período, e na Páscoa, dia 8 de abril, que nós vamos comemorar agora. E é exatamente nessa Páscoa que houve a grande transferência de riqueza. O povo os hebreus que estavam no Egito era um povo que não sabia lutar, era um povo que não sabia guerrear, era um povo que só sabia construir tijolo para Faraó. Em um dia Deus tirou ele e falou o seguinte: eu vou tirar vocês hoje, peça para os egípcios tudo o que eles têm, peça prata, peça ouro, porque vocês vão construir um templo para mim. E eles foram e pediram, e Deus falou para ele: vocês agora estão saindo como o meu grande exército, você é o grande exército do Senhor Jesus Cristo. E quando ouviu o presidente Trump, ele dizer que em 15 dias ele ia tomar uma decisão, 15 dias da data que ele falou, que era mais ou menos dia 23, 15 dias para frente, dá muito próximo lá do dia 8 de abril, Deus tem coisa esplendorosa para nós do dia 8 de abril, nós estaremos comemorando o nosso Peça, o jantar na tua casa, o jantar na nossa casa, para comemorar aquele que morreu, e aquele que foi no inferno, aquele que pegou a toda a autoridade no céu, no inferno, na terra, e subiu, e ele veio com toda a autoridade, e nos comissionou com esta autoridade. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É esta autoridade que nós temos, e porque ele fez isso, porque ele já venceu, nós vamos comemorar na Páscoa isso, e vamos poder, em meio à tribulação, em meio à turbulência, nós estaremos celebrando e festejando. Se nós focarmos nisso, se nós focarmos a nossa mente, a nossa força no Senhor, ele vai nos dar um grande livramento, ele vai nos dar uma grande vitória para você, para a sua família, e nós sairemos mais fortes para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de nós acendermos as luzes da nossa casa, através das nossas atitudes, meu amado. Ir fazer discípulo lá em casa, o papai fazer discípulo do filhinho, o filhinho fazer discípulo do amiguinho, e assim por diante. É este tempo, é esta autoridade que o Senhor nos deu para esse tempo, autoridade para a igreja nesse tempo, autoridade para você nesse tempo, autoridade para mim nesse tempo. Então devemos pregar o evangelho através das nossas redes sociais, colocando o quê? Colocando o quê? As coisas que trazem esperança, as coisas que edificam. Nos grupos de WhatsApp, colocar o que traz esperança, não dar ibope para aquilo que não traz esperança. Nós devemos ser como o nosso presidente tem sido. Ele tem ido em favor daquele, em favor da nação toda. Ele tem sido um chefe que ele tem colocado as palavras com coragem, e muitos crentes estão criticando. Como é que pode? Como é que pode a gente ter agradecido ao Senhor, porque Deus colocou ele lá, e agora estamos amaldiçoando ele? Onde já se viu? Que crente é você, que hoje acredita que é do Senhor, e amanhã acredita que não é mais do Senhor? Será que Deus não pode usar até palavras erradas que ele tem falado para corrigir a nação? Será que Deus não é Deus? Que Deus é esse que nós pregamos? Nós temos que ter um só caminho. Nós temos que pregar a verdade, como ele mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Você, igreja, tem que se arrepender do que você tem falado do teu presidente, porque até ontem estávamos falando que é o nosso presidente, é o presidente que o Senhor colocou, continua sendo o presidente que o Senhor colocou, e continua tomando as decisões de acordo com o que o Senhor está falando, e não importa a crítica dos ímpios, importa o que nós, que somos igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos falando da autoridade que Ele mesmo colocou sobre nós. É tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós acendermos as luzes da nossa casa e dizer: ó, nós servimos ao Senhor, e não vamos ficar aqui paralisados, não vamos ficar aqui amedrontados, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós cremos daquele que nos chamou das trevas para o reino da maravilhosa luz. Aonde você estaria hoje se não fosse o evangelho do Senhor Jesus? Talvez no boteco, mas o boteco está fechado. Talvez na casa de prostituição, a casa de prostituição está fechada.
A única coisa que sobrou para você estar é a tua casa, porque Deus quer tratar da tua casa, Deus quer tratar da tua família, Deus quer tratar dos teus filhos, como quer tratar dos meus também. Então vamos tomar tento e vamos dar o exemplo de bons cristãos e cidadãos do céu, embaixadores do reino de Deus. E no momento em que a perna cambalear, a gente fortalece os joelhos cansados e nós declaramos em quem nós temos crido. É tempo de nós não nos esconder atrás de um evangelho fajuta, meu amado. Evangelho que prega só a boa notícia. Ah, está tudo muito bem, Deus vai dar uma vida maravilhosa para você, vai ser tudo bem essa semana você vai ter uma semana de vitória, Deus vai fazer uma grande transferência de riqueza para a sua vida. Deus não pode transferir riqueza para a tua vida se você não tomar a riqueza da mão do egípcio, da mão do ímpio. E como é que você toma isso? Obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo o ID do Senhor. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17 diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Ah, teríamos aflições sim, e é no momento da aflição que o gigante cai. Teremos aflição sim, mas me colocaram na cova dos leões, é lá que Deus vai te livrar da cova dos leões. Mas aí, depois que eu aceitei Jesus, tudo ficou pior, mas você está mais forte, tudo ficou pior, mas você está crendo, tudo ficou pior, mas você está vivo, tudo ficou pior, mas você ainda tem esperança num futuro melhor. Por quê? Porque Ele lhe prometeu esperança. Se bater as botas hoje aqui, amanhã você está com Ele, filhão. Se eu bater as botas aqui, amanhã eu estou com Ele, está tudo certo, mas enquanto eu estou aqui, eu vou fazer a minha parte. Pregar o evangelho verdadeiro do reino de Deus. Então, meus amados, eu quero dar a última dica para nós concluirmos aqui. Nós devemos ficar espertos, porque Jesus está falando: eu estou voltando. Deixa eu tomar uma água aqui. Nós devemos ficar espertos, porque Jesus está voltando. Já lemos lá em Lucas capítulo 21, versículos 25 a 27. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, os tsunamis que temos visto. Homens desmaiando de terror. Só vemos falar de terror nos últimos dias, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória, com poder e com grande glória. Ele vai vir com poder e glória, da mesma forma que ele subiu. Os apóstolos estavam vendo ele subindo, da mesma forma ele vai vir nas nuvens, descendo agora com grande poder e com grande glória. É tempo de você, filhão, você igreja, olha o que Deus está falando para você, fique esperto. Sabe aquela parábola das virgens? Onde tinha 10 virgens. As 10 virgens eram virgens. Ou seja, a igreja, está todo mundo aqui, é todo mundo igreja. Todas elas saíram ao encontro do Senhor, porque todas elas estavam com as suas lamparinas acesas e foram ao encontro do Senhor. Muitos também colocam a sua roupinha e vêm à igreja cultuar ao Senhor. Todas elas estavam com as luzes acesas, indo em direção ao Senhor. Como você faz isso todos os dias também. Todas tinham azeite nas suas lamparinas. Como é que eu diferencio aquele que vai subir ou aquele que vai ficar? O texto continua. E me parece no texto que diz que só metade delas, somente 5, tinham azeites de sobra, para um tempo de sobra. A outra metade, os outros 5, tinha só o tempo normal. Tinha só azeite para um determinado período. Como muitos crentes, vêm na igreja para chegar às 6h30, porque o culto começa às 6, perde a hora do louvor, chega às 6h30 e 8 horas, 8h30 já está preparado para ir embora. Não tem um tempinho para dar para o Senhor a mais, para o noivo a mais. Não tem mais. Olha o que diferencia: metade tinha azeite de sobra. O que o azeite representa? Espírito Santo de Deus. Força do Espírito Santo de Deus. Para esse tempo, os vitoriosos são aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus.
Para ser vitorioso tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Mudança de atitude. Ao invés de chegar às 6h30 na igreja, chegar às 6 horas, chegar às 10 para 6, porque o meu Redentor vive, e Ele deu a oportunidade de eu cultuar novamente, então eu estou aqui, e eu vou dar o meu melhor culto racional a Ele. É disso que estamos falando. Chegamos nos nossos carros maravilhosos, colocamos no estacionamento e vemos então procurar o meu lugar na igreja. Isso Deus está falando, você não tem tido tempo para o Senhor. Olha o teu tempo no que deu agora. Ele deu tempo para você, e você, o que você está fazendo com Ele agora? Muitos ainda estão perdendo tempo em casa, sem pregar o Evangelho com as suas atitudes, estão metendo pau em governo, estão colocando notícias ruins no ar. Isso não faz parte desta noiva que estamos falando aqui. 50% das noivas tinham o quê? Tempo, azeite de sobra, e 50% tinha só aquele básico. Número 6, elas que preparam a sua própria lâmpada. Chegou um determinado momento que elas começaram a identificar que precisariam de mais azeites, e aí o que acontece? Cada uma foi comprar o azeite necessário. Ou seja, não é o pastor que traz azeite para você, não é o pastor que traz unção para você, é você que tem que ir atrás. Olha o Pleno Louvor Academy aí, para você aprender sobre as coisas do Senhor, mas você nunca pode. Você nunca quer, você nunca tem dinheiro para investir nas coisas do reino. As coisas do reino são super difíceis, mas é você que tem que ir comprar o teu azeite. É você que tem que aprender sobre a transferência de riqueza que o Senhor está fazendo agora. É você que tem que aprender sobre a escatologia e o final dos tempos. É você que precisa ir atrás da tua comida para você comer, para você, para a tua família. Agora essa era de não pode, Deus te alertando, não pode, então fique em casa que lá você vai poder. Lá você vai poder. As virgens estavam lá, cada uma tinha que se preocupar com a tua lamparina, tanto que as outras falaram, olha, eu não vou dar para você não, porque senão vai faltar para mim. Para de ficar se escorando no irmão. Ah, eu não posso, então me ajuda. Ah, eu não posso, então me ajuda. Para de comprar celular novo, você pode sim. Você pode ser um crente melhor sim. Você pode ser um marido melhor sim. Número 7, todas têm azeite só para si, porque salvação é individual. Não dá para compartilhar a salvação. Deus te chamou de um reino das trevas para um reino da maravilhosa luz, para você brilhar desse reino. E brilhar quando? Agora. Agora é a hora de você acender a tua lamparina e dizer, ó, a minha família é protegida, eu sou protegido e eu não vou praguejar contra ninguém. Eu vou me posicionar a favor daquilo que Deus está fazendo e do alerta que Ele está fazendo para mim e para a minha família. Como é que está a tua salvação, filhão? E o mais triste dessa história, chegou as virgens. Chegou um determinado momento que elas viram o seu óleo apagando, a sua chama apagando, porque o óleo estava acabando. No final dos tempos o amor de muitos esfriaria, tristeza. Óleo acabando, você vê o óleo acabando, você sente, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não sinto mais, eu não ouço mais a palavra como eu ouvia antes. Você precisa se posicionar, ainda há tempo de você se encher do Espírito Santo de Deus, ainda há tempo de você ser um marido melhor, ainda há tempo de você se entregar pelo próximo melhor, ainda há tempo. Muitos ficam postando, coitado daqueles que estão lá na rua. Vai lá na rua cuidar deles então. Se Deus está tocando no teu coração, vai você lá na rua cuidar deles. É para você ir lá na rua cuidar deles. Não para você ficar colocando no WhatsApp, como eles estão agora. Não, sai na rua e vai ver como eles estão agora. É isso que Jesus falou. Lembra daquele lá que Jesus falou, olha, aquele que for lá pegar o mendigo que está caído lá e servir ele e cuidar dele, é como se estivesse cuidando de mim. Se Deus está te incomodando com isso, é para você fazer isso. Sai do seu celular, sai do conforto da sua casa, agora debaixo das cobertinhas, assistindo o teu Netflix e falando como é que está aquele coitado que está morrendo na rua agora. Para de ser hipócrita.
vai viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você vai fazer a parte que o Senhor está tocando no teu coração, porque se Ele está tocando no teu coração, é para você fazer, não é para passar a bola para outro fazer, não, é você que é a igreja, você que é a noiva de Cristo, bota azeite na tua lâmpada aí, vai falar em línguas estranhas, vai fazer o teu curso de intercessão, vai encher a tua chama, porque Jesus está voltando para pegar aquela noiva que está com a lamparina acesa, aquela noiva que está gloriosa esperando Ele, porque ele morreu na cruz por isso. Efésios capítulo 5 diz o quê? Cristo morreu por nós para nos tornar igreja gloriosa, maravilhosa, e é isso que Ele espera que você e eu nos tornemos hoje, em meio à crise, porque em meio a que está tudo escuro, nós temos que brilhar, a luz de Cristo tem que brilhar, e é isso que eu profetizo sobre a tua vida, meu amado. Praga nenhuma vai chegar na tua casa, não vai chegar notícia nenhuma ruim na sua casa, o Senhor vai te livrar de todo mal, se você ficar debaixo da proteção do Senhor Jesus Cristo, enchendo a tua lamparina de azeite, se enchendo do Espírito Santo, e dando teu glória a Deus, todo dia de manhã, quando as misericórdias do Senhor, elas chegarem na tua casa. É disso que nós precisamos viver, é disso que nós precisamos ser, é sobre essas atitudes que eu quero dizer esta noite para você, meu amado, no nosso culto da vitória. Como tem sido a tua atitude em meio à crise? Você tem cuidado da tua avó, você tem cuidado aí dos mais velhos, você tem cuidado das viúvas, você tem buscado ajuda para elas ou não? É hora de nós nos arrependermos, filhão, é hora de nós nos fortalecermos no Senhor, porque certamente, como o apóstolo que nós estamos ouvindo pregar aí desde o ano passado, não fica esperando Deus te chamar para fazer a boa obra, não, porque você querendo ou não, Ele vai fazer, e agora Ele está fazendo, Ele está colocando todo mundo com os pés no chão, e com o joelho no chão, e com a cara no chão, porque todo joelho se dobrará, e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Se não for agora, vai ser mais para frente. Então nós, igreja, precisamos colocar o nosso joelho no chão, e pedir o livramento do Senhor para a nossa nação, porque Ele nos prometeu, se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo é o livramento da nação. Então nosso papel é nos arrependermos, é nos ajoelharmos e nos arrependermos dos nossos maus caminhos, dos nossos malfeitos, nos esquecemos da nossa família, e querendo buscar a nossa própria felicidade. Nós não temos que buscar a nossa felicidade, nós temos que entregar a felicidade para o nosso noivo que tem que se alegrar conosco, com as nossas atitudes. Então é tempo de nos arrependermos, filhão e filhona que está aqui comigo. Feche os teus olhos aonde você está, eu quero orar por você agora, meu amado, minha amada. Vamos nos arrepender. Eu não imaginei que chegaríamos a um ponto de eu ter que pregar numa câmera e não ter ninguém aqui na igreja. E o Senhor está falando, é isso mesmo. Nós temos que pregar o Evangelho para ninguém. Andando na rua, o nosso sorriso é para ninguém. Nós temos que fazer o bem para qualquer um. Tem um ditado que diz alguma coisa assim: fazer o bem para não importa quem. É isso que nós devemos fazer, cuidar dos mais fracos. Feche os teus olhos, meu amado, você que está aí comigo. Pai de amor, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, como a sua palavra diz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitos não sabem o que é perdoar, Pai, porque ainda apontam o dedo, Pai. Quem é aquele que aponta o dedo agora? Daquele que tem o dedo apontado. Todos estamos, Pai, aflitos e desesperados, mas quando lembramos da sua palavra, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, o Senhor é o nosso dono e o nosso dono cuida de mim, então faz-nos, Senhor, deitar em verdes pastos e guia-nos, Senhor, a águas tranquilas, refrigera, Senhor, a nossa alma, Pai.
É assim, Pai, que nós nos arrependemos na Tua presença. Livra a Tua igreja de todo mal, Pai. Livra a Tua igreja da língua mentirosa. Livra a Tua igreja de tudo aquilo que não presta, Pai. Mas encha-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Derrama do Teu Espírito Santo sobre nós e nos faz mudar, ó Deus. Que possamos levantar amanhã acreditando, Senhor, que o nosso Brasil será o celeiro do mundo. Nós entregaríamos, Senhor, não só missionários às nações, mas comida às nações, Pai, porque estamos tomando atitudes diferentes, ó Deus. Oh, o Senhor tem abençoado a nossa nação ano após ano, Pai, mas nós nos entregamos para a depravação moral, aceitamos divórcio, aceitamos, Senhor, coisas absurdas que nós estamos vendo por aí, como nos tempos de Noé, Pai, como no tempo de Sodoma e Gomorra, Pai, onde o Senhor mandou fogo do céu. Livra-nos, Senhor, e nós aqui, como Abraão intercedeu por Ló, nós agora intercedemos pela nossa nação brasileira, por todos aqueles, Pai, que muitas vezes nos criticaram. Ó Paizinho, nós intercedemos por eles também. Venha com a sua misericórdia, com a sua graça, com o teu amor, com o teu poder, nos livrando a mamãe, o papai, livrando os filhinhos, as nossas famílias, Pai, e nos dê oportunidade de comemorar mais uma Páscoa, a Páscoa verdadeira, na tua presença, Pai, colocando ali todo o ritual que o Senhor nos ensinou a fazer, Pai, porque estamos num momento de redenção, Pai. É um período de redenção esse, é um período de salvação, ó Deus, porque o Senhor fez uma nova aliança no teu sangue neste período. Então nós te agradecemos, ó Deus, por esta nova aliança, e por isso nos fortalecemos nela, sabendo que o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa bandeira, então nada vai poder nos separar deste amor, Pai, como a Tua palavra diz em Romanos, Pai, que estamos estudando, Pai, nem a morte pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a prisão, nem a doença, nem a praga, nada disso pode nos separar do Teu amor, porque o Senhor se entregou por nós ainda sendo pecadores, Pai. Então perdoa e sara a nossa nação, Pai, que possamos ter, ó Deus, dias esplendorosos, aonde a Tua igreja vai se levantar em clamor, vai se levantar em jejum, Pai, e nós vamos transformar esta nação, Pai, e vamos implantar e pregar o reino de Deus por todo o canto da terra. É assim, Pai, que nós acreditamos, é assim que nós queremos ser, em nome de Jesus. Amém, amém e amém e amém. Glória a Deus, meu amado. Você que está aqui comigo, você que porventura tem aceitado ao Senhor Jesus, você que se arrependeu aí dos seus caminhos, você pode mandar aí uma mensagem para o nosso WhatsApp, 11 2557 1541. O pastor Marcos Paulo vai escrever aí, manda um WhatsApp que eu quero orar por você. Estávamos domingo pela manhã aqui, uma senhora entrou, nós já oramos com ela já se conectou conosco. É tempo de nós aproveitarmos todas as oportunidades, não é tempo de ficarmos de boca calada, não é tempo de ficarmos com tecla calado. E você, minha amada, tem muitos aqui na nossa igreja que trabalham na área de saúde, Deus vai te livrar. Você está no meio do caos, você está vendo o desespero que vai piorar ainda, você está no meio de lobos lá, mas o Senhor é a tua proteção, o Senhor é a tua bandeira. Enrole-se no Senhor e seja protegido nele, Ele te salvará, Ele te livrará por onde quer que você andar, por amor do nome dEle. É o que diz Salmo 23, Ele te ama, Ele te protege. Então vamos aproveitar esse tempo. Para que você que está em casa com um pouquinho mais de tempo? Pleno Louvor Academy, vai aprender um pouquinho de Bíblia. Tem cursos lá dos mais diversos gratuitos, tem alguns pagos também, porque precisa ser, mas tem uns gratuitos. Vai lá, se inscreve lá, www.plenolouvor.com.br, e você entra lá, você oferta, faz a tua oferta deste culto que nós estamos aqui, clica lá no link doação e oferta. Depois você volta e clica no Pleno Louvor Academy, faz a tua inscrição na plataforma de ensino.
Temos um curso lá de escatologia que você pode fazer, são aulas maravilhosas, colocamos numa boa sequência para você aprender o que estamos vivendo. Depois faz o curso aí do Peça, para você aprender o quê? Para você aprender a passar a Páscoa da forma que o Senhor quer que você passe, porque tem um portal aberto nesse tempo, e o portal é do que é de salvação, é de cura interior, é de libertação, tudo aquilo que o povo saiu, depois Jesus veio, e ele foi o Cordeiro Santo que morreu por nós. Nós vamos comemorar esse Cordeiro Santo que morreu por nós, dia 8, quarta-feira, foi o dia realmente que ele morreu, e não morreu em sexta-feira, coisa nenhuma, ele morreu numa quarta-feira. Vai aprender, vai ler Bíblia lá no Plano Louvor Academy, vai saber quando foi que o teu Jesus morreu, quando ele ressuscitou para te dar vitória, em nome de Jesus, amém? Eu quero abençoar você aqui esta noite, e quero te agradecer por você ter ficado aqui conosco em todo esse tempo. E se você puder, meu amado, ir lá no YouTube, nós precisamos do que? De pessoas inscritas lá, precisamos de 1000 inscritos lá, para que a gente possa fazer um trabalho melhor, para que a gente possa o quê? Divulgar um trabalho melhor. Sem chegar nos 1000 a gente não pode fazer muita coisa, a gente pode fazer o básico. Então vai lá no YouTube, se inscreva, clica no sininho lá para você receber todas as nossas mensagens, e você dá um like também lá no YouTube, no vídeo que nós transmitimos, não sei como é que está lá, mas dá um like lá, e dá um like aqui também, e a gente vai dar um like em tudo quanto é lugar, amém? Vamos orar, vamos embora. Quero abençoar a tua vida, a tua família. Não sei como vai ser domingo, nós ainda estamos esperando o que Deus vai falar ao nosso coração, tá? O YouTube é Pleno Louvor Church TV, Pleno Louvor Church TV. Se tem alguém aí precisando de oração, agora é o momento para você escrever alguma coisa. Eu consigo ler alguns comentários. O tio da Larissa Chiroma está no hospital, quero orar por ele também, em nome de Jesus. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse período que tivemos aqui, pela abertura com o pastor Marcos Paulo. Te agradecemos pelo período desta palavra, ó Deus, e que possamos das nossas casas, Pai, levantar amanhã firmes e fortes, ó Deus, porque o Senhor tem grandes planos para nós, o seu povo, e nós não vamos fraquejar, Pai. Portanto, eu envio o teu povo, Pai, debaixo, Senhor, da cobertura, Senhor, do teu amor, do teu grande amor, da graça poderosa do teu Filho Jesus, que se entregou por nós, nós ainda sendo pecadores, e da comunhão, consolação, domínio próprio, ousadia do Espírito Santo, uma porção dobrada de ousadia para o teu povo, Pai, aquele que está aflito, aquele que está acamado, Pai, restaura a saúde dele, restaura as células dele agora, restaura, Senhor, o pulmão, tira a febre agora, Senhor, mostra, Senhor, o teu poder, Senhor, na casa dos teus filhos, Pai, porque a tua palavra diz que praga nenhuma chegaria à nossa tenda. Portanto, eu abençoo a cada um desses, Pai, e os envio nesta ousadia do Espírito Santo de Deus, para viver o melhor dos tempos amanhã, o melhor dos tempos, Pai, até, Senhor, a tua volta. É assim que despedimos o teu povo e te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe, meu amado, você que esteve aqui conosco, você do YouTube, você do Facebook, muito obrigado por vocês estarem aqui, e não esqueçam de vocês ofertarem, entregarem os seus dízimos lá no www.plenolouvor.com.br, clica lá em doações, e você então tem lá os dados para você poder fazer a tua transferência, em nome de Jesus, amém? Beijo no coração, Deus abençoe vocês. Culto da madrugada amanhã 5h45, nós estamos lá. Oração do meio-dia, oração das 18 horas, estamos há mais de 3 anos nesse propósito e tem sido uma bênção. Tchau, 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 tchau. Vai aí jantar agora em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.